A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui mais uma vez e neste dia de hoje estaremos estudando a nossa última lição deste trimestre. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e vamos então à introdução da nossa última aula deste trimestre, lição de número 13, o Deus Uno e Trino. E o nosso texto áureo, ele encontra-se na carta de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Verdade aplicada, ela nos diz o seguinte: a doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, buscar o crescimento a cada dia. Prossigamos em conhecer o Senhor e este conhecimento ele vem através do estudo da palavra do nosso Senhor. Nossos objetivos da lição, que estarão distribuídos então nos 3 tópicos da lição. Primeiro objetivo, apresentar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo objetivo, citar o agir de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Terceiro objetivo, mostrar as distinções e unidade da Trindade. E os textos de referência estão em João, capítulo 10, versículo 30, João, também, capítulo 14, versos 10 e 11, e João 15, versículo 26. Nossa introdução, ela diz assim: o presente estudo acerca da Trindade oportuniza profunda reflexão sobre o mistério. Um Deus em 3 pessoas, no Ser Supremo há só uma natureza, uma só essência, uma só substância, que subsiste nas 3 pessoas divinas. Então, tópico 1, estaremos estudando o título O Deus Pai. Tópico 2, o Deus Filho. E no tópico 3, o Deus Espírito Santo. E a pastora Elianai, no seu subsídio aos professores, superintendentes da escola bíblica, que ela prepara todas as semanas, ela diz o seguinte: tendo concluído parte do estudo acerca dos atributos de Deus, temos então esta oportunidade, nesta lição, refletir um pouco sobre este assunto, simples, mas também complexo ao mesmo tempo. Por se tratar de um mistério contido nas Escrituras, com alguns pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa, subsistentes em um só Deus. Cremos na existência de um Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E este será um assunto simples, se Deus nos abrir os olhos para nós entendermos. Todavia, será extremamente complexo se ficarmos nos debatendo e tentando entender este assunto, este tema, por conta própria, ou mesmo através da teologia pura e simples, da filosofia e outras ciências. Strong escreveu o seguinte: a razão nos mostra a unidade de Deus, apenas a revelação nos mostra a Trindade de Deus. É nessa dinâmica divina que estaremos pensando e tecendo comentários sobre este assunto, com o fim de ampliarmos
o nosso conhecimento no ser de Deus. O grau de dificuldade para o entendimento deste assunto, às vezes, é tão grande que ele tem sido motivo de ataque por parte de outras religiões ou parte de algumas formas religiosas, que mesmo identificando-se como cristãs, desviaram-se do cristianismo original. De modo geral, neste estudo, os autores concordam que a doutrina da Trindade depende decisivamente da revelação. Sem a revelação, o que se tem é um emaranhado de teorias humanas que se perdem em argumentos e contra-argumentos que nem sempre levam a Bíblia em consideração. A palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. Trata-se de um termo teológico empregado por Teófilo de Antioquia, também por Tertuliano, que passou a ser usado a partir do segundo século. As palavras onisciente, onipresente e onipotente também não se encontram na Bíblia, mas o seu conceito, sim. Meyer Pearman nos lembra que Júpiter já existia antes de receber este nome. Assim também, a doutrina da Trindade se encontra na Bíblia e sempre esteve lá, mesmo antes que fosse tecnicamente chamada de Trindade. E nosso comentarista, ele conclui, pastor Valdir, ele conclui esta lição dizendo o seguinte: por tudo que se deve agradecer, devemos ser gratos a Deus por ter nos revelado tamanho mistério, acreditando por meio da fé o Pai que nos criou, o Filho que nos remiu e o Espírito Santo que nos santifica. Que tenhamos um excelente estudo sobre este assunto tão relevante, tão importante para o nosso entendimento e crescimento espiritual. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que possa abrir os nossos entendimentos e usar cada um dos professores que irão ministrar esta aula de hoje. Vamos orar, curve sua cabeça. Amado, soberano e eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor por este trimestre em que aqui estivemos estudando sobre os atributos de Deus. Amado Senhor, muito obrigado por cada lição que tivemos, cada aprendizado que tivemos, e nesta última lição, estudando sobre a Trindade, que o Senhor, ó Pai, possa abrir os nossos entendimentos para este mistério, que o Senhor use cada um dos professores que irão ministrar esta aula, abençoe todos nós no nome santo de Jesus. Amém. E no domingo que vem, estaremos então com a revista nova sob o tema Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. E o comentarista desta lição, deste trimestre próximo, será o bispo Samuel Ferreira. Que tenhamos todos, que nós possamos também nos debruçar sobre este tema tão importante para os dias atuais em que estamos atravessando, não é? E você que ainda não adquiriu esta revista, você procure na sua congregação ou aqui na sede, procure para que você possa acompanhar todo este trimestre, este estudo, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Que Deus te abençoe. Meu desejo é que você continue tendo saúde física, saúde mental, saúde emocional e, acima de tudo, saúde espiritual. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Paz do Senhor, amados, estamos juntos mais uma vez
para o estudo da Escola Bíblica Dominical e nós temos um assuntão para hoje. Com certeza eu ficaria mais 3 meses estudando esse assunto. De preferência para emendar depois com a Cristologia, que é o estudo sobre Jesus Cristo, também com a Pneumatologia, que é o estudo a respeito do Espírito Santo. Me interessa muito particularmente rever a história de todos os concílios que aconteceram no início da era cristã. Pesquisar sobre cada uma das heresias nascentes e os seus representantes e como elas foram combatidas. Estudar os documentos que resultaram dos concílios e que explicam a formulação teológica doutrinária que deu corpo ao cristianismo. Estudando sobretudo a doutrina da Trindade, tão importante, tão necessária, ao mesmo tempo tão pouco estudada e deixada de lado muitas vezes. Que Deus nos ajude a entender, que o Espírito Santo possa instruir o nosso entendimento com a finalidade de transformar a nossa vida. Então vamos começar a pensar. 1 é 1, 3 é 3. Não há lógica entre 1 ser 3 e 3 ser 1. Talvez não haja mesmo uma lógica humana, mas há uma lógica divina. E é exatamente isso que as Escrituras nos ensinam a respeito da Trindade. Nós começaremos desenvolvendo com vocês o primeiro tópico que nos instrui acerca do Deus Pai. E diz assim a lição: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4:6. Ele tem existência própria, sem dissociar-se da divindade. O Deus Pai é o único Senhor, não há outro Deus, senão um só. E dá como referência 1 Coríntios 8:4, 12:6, 1 Timóteo 2:5. E então começa a explicar o que seria uno, o que seria trino. O Deus Pai uno, único no seu gênero ou espécie, indivisível, é um Deus único. O Deus Pai trino, que consta de 3, um só nome para definir 3 coisas ou aspectos. Essa divisão é puramente didática. A existência, ou melhor, esta divisão é puramente didática, não implica a existência de uma divisão ontológica na natureza de Deus ou de uma divisão nos seus atributos. Pedro relata as 3 pessoas, mas sem deixar a harmonia, posicionando cada um na sua atividade. Aí em 1 Pedro 1:2 nós vamos ler: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Por toda a Escritura, do início até o seu fim, nós vamos vendo esta referência a 3 pessoas. Esse conjunto das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, vai sendo exposto para nós na narrativa bíblica, para que não deixe dúvida de que o Pai é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai tem existência própria sem se dissociar da divindade. O que seria isso? Nós temos aqui uma frase na introdução desse tópico 1 que pode gerar até uma certa dificuldade para as pessoas que não estão acostumadas com os termos da teologia e da filosofia. Diz assim, que essa divisão do ser de Deus em 3, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma divisão puramente didática. Não implica a existência de uma divisão
ontológica. Esta palavra ontologia, ela nos remete à filosofia, é um termo da filosofia. Como uma definição geral, nós poderíamos dizer que ontologia é um ramo da filosofia que nos oferece noções a respeito da natureza do ser, da existência e da própria realidade. Ao pé da letra, a palavra ontologia significa estudo do ser. Ontologia é, portanto, um ramo da filosofia que trata da investigação teórica das características fundamentais do ser e é uma tentativa de definir o ser apresentando as características elementares da sua natureza, como também os fatos relativos à sua existência, ou ainda a realidade pensada ou demonstrada a respeito deste ser. Não vamos continuar nessa linha de pensamento, porque precisamos voltar o foco. Estou apenas dando essa pincelada, porque nós precisamos entender essa frase do comentarista que diz que esta divisão é puramente didática, não implica a existência de uma divisão ontológica. Para a gente entender melhor o que ele está dizendo, nós podemos pegar esta parte de existência de uma divisão ontológica e substituir por uma outra frase. Eu substituiria por esta frase: isto não quer dizer que o ser de Deus está dividido. Então, eu vou substituir essa parte que está a divisão ontológica por esta outra frase para ver se melhora um pouquinho para vocês. Olha, esta divisão é puramente didática e isto não quer dizer que o ser de Deus está dividido. Ok? Se isso for melhor do que disser que não implica a existência de uma divisão ontológica, ou melhor, se isso é melhor do que dizer que isso não implica uma divisão ontológica, então a gente faz essa substituição dos termos apenas para poder entender um pouco melhor. Antes de passarmos a 1.1, eu gostaria de lembrar vocês que quando nós usamos a palavra Deus, ela tem basicamente dois sentidos. Eu posso estar me referindo a Deus como pessoa. Então eu estou falando do Deus Pai, da primeira pessoa da Trindade. Ou quando eu uso a palavra Deus, eu posso estar me referindo à natureza divina. Neste caso, eu estou falando da natureza de três pessoas. Ou eu falo Deus, dizendo Deus Pai, ou eu falo Deus, mas na minha mente o que eu tenho é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dos dois modos, para os dois, eu uso a palavra Deus. Amém? Então vamos a 1.1. Aqui diz: o Deus Pai, Ele é o Criador. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Salmo 19:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, criou o homem, a mulher, criou todo ser vivente, criou o mar e toda a exuberante natureza, admirada por todos nós. Ninguém pode negar o poder criador de Deus. A perfeição da criação é de encher os olhos. Tudo o que foi feito, viu Deus que era muito bom. Gênesis 1:31. O que mais impressiona é que nem o mar derrama, nem o firmamento cai. Nenhum artista plástico renomado como foi Robert Burle Marx, conhecido internacionalmente ao exercer a profissão de paisagista, poderia descrever ou desenhar a natureza de Deus com tamanha formosura. Então estamos falando do Deus Criador, o grande arquiteto do universo.
Ninguém pode negar o seu poder de criar. Ele citou aqui Gênesis 1:1 e nós repetimos: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que nós vemos já nesse primeiro versículo da Bíblia é que quando a palavra Elohim ela é utilizada, ela já nos remete para a pluralidade de pessoas na unidade do ser. Isso porque o sujeito da frase está no plural, Elohim é igual deuses. Mas isso se faz acompanhar no singular. Quando a palavra Elohim é utilizada no primeiro versículo da Bíblia, isso já nos remete à pluralidade de pessoas na unidade do ser. Porque o sujeito da frase está no plural, Elohim, mas ele se faz acompanhar do verbo no singular, que é o verbo criar. Então, o sujeito está no plural, o verbo no singular. Isso significa que esse Deus, ele é um Deus plural. Bem, seguindo aqui com as nossas meditações a respeito do Pai como Deus Criador, nesse ponto eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre a existência de Deus. Ele não se preocupa em provar a sua existência. Nós já estudamos lá no trimestre sobre apologética que Deus não está preocupado com isso. As Escrituras, elas simplesmente mostram este Deus Criador. Então, nesse ponto eu gostaria que nós pensássemos que ainda que Deus não esteja preocupado em provar a sua existência, Ele deixou a sua assinatura por todos os lados. O físico Adalto Lourenço e outros, como o bioquímico Marcos Eberlin, eles têm se dedicado ao estudo do design inteligente para mostrar cientificamente o artista por trás da obra. Adalto Lourenço escreveu que nós precisamos diferenciar o Deus da Bíblia de todos os demais deuses que nos são apresentados pelas criaturas humanas. E entre as características de diferenciação do Deus da Bíblia, existe uma que é primordial, que é o fato do Deus da Bíblia ser triuno. Isso é uma característica primordial no Deus da Bíblia, porque pelo fato dele ser triuno, ele deixou a sua assinatura em tudo que existe para nos demonstrar este fato e nos fazer entender melhor quem ele é. Adalto escreveu o seguinte: note que a Bíblia ela não é politeísta. Você não tem na Bíblia uma apresentação de vários deuses. Ela é monoteísta. Ela nos apresenta um só Deus. Mas esse Deus, o Deus da Bíblia, tem uma característica muito peculiar, porque ele é 3 em 1. Agora vamos ver esta mesma característica de Deus na natureza. A natureza, ela existe no tempo e no espaço. Pense no tempo. O tempo existe da seguinte forma: passado, presente, futuro. 3 em 1. Pense no espaço. O espaço existe na seguinte forma: largura, altura, profundidade. 3 em 1. A natureza também ela é constituída de matéria. Então é tempo, espaço e matéria. A matéria é constituída de átomos. E os átomos existem na seguinte forma: prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. As formas de vida, elas se baseiam em informação genética. Esta informação genética aparece codificada no DNA, através da sequência de pequenas letras químicas que seriam A, adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina. Mas esta sequência destas pequenas letras químicas são divididas naturalmente em códons. E cada códon possui 3 letras.
o 3 em 1. E aí a gente poderia continuar mencionando muitos outros exemplos encontrados na natureza, mostrando que a natureza também é base 3, assim como o seu Criador, ela é 3 em 1. Sim, agora eu dou continuidade a esses exemplos porque eles são muito importantes para nos ajudar a entender. Então, tudo que nós conhecemos está então relacionado com o tempo, com o espaço e com a matéria. 3 em 1. Pense na água. A água ela é encontrada na natureza em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. No entanto, não são 3 águas, é apenas uma única água. As camadas da Terra são crosta terrestre, manto e núcleo. Não são 3 terras, é uma única terra. O ser humano também é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. E ainda mais, corpo, alma e espírito, 3 em 1. Também, se nós formos pensar nas camadas da nossa pele, nós temos epiderme, derme e hipoderme, 3 em 1. E ainda tem o nosso sangue, o sangue humano. Tirando o plasma, que é o líquido carreador, o sangue humano é composto de plaquetas, leucócitos e hemácias, 3 em 1. Para por aí? Lógico que não. É a assinatura de Deus impressa por todos os lados. Se nós formos olhar, por exemplo, na matemática, quando você fala da questão dos deuses no politeísmo, nós temos um somatório de deuses, onde um Deus mais outro Deus vai dar 3 deuses. Mas quando nós olhamos para o Deus da Bíblia, que é um Deus triuno, matematicamente o que a gente tem é uma multiplicidade e não um somatório, porque o que nós vamos ter em relação ao nosso Deus da Bíblia é que se você multiplica 1 vezes 1 vezes 1, isso é igual a 1. Bem, o mais interessante é que não para por aí. Você vai puxando esse fio de meada e vai vendo coisas que realmente mostram esta assinatura do Criador na coisa criada. Se você pensar um simples ovo que traz em si o potencial para gerar vida, ele também é base 3, é 3 em 1. É Deus deixando a sua assinatura em tudo que foi criado. Agora, vamos pensar ainda, vamos seguir adiante. Nós chamamos ao Deus Pai de Criador, porque se observarmos biblicamente, nós vamos ver como se fosse uma divisão de tarefa para cada membro da Trindade. Primeiro, nós vamos ver que o Deus Pai planejou. Ele é o projetista, ele é o arquiteto-chefe. E então ele disse: haja e houve. Mas Jesus é a palavra. Jesus é o verbo de Deus. Por isso se diz que o Filho estava presente na criação e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Jesus executou o plano da redenção, mas ele deixou para o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Senhor que dá a vida e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Jesus deixou para ele o trabalho de aplicar a regeneração e a santificação desta obra no coração do salvo. Daí a sequência didática: primeiro o Pai, segundo o Filho, terceiro o Espírito Santo. É um grande erro a gente pensar que esta sequência prova algum tipo de desigualdade entre os membros da Trindade. Não, é puramente uma questão funcional e não de natureza. Só para complementar isso, nós vamos ver nesse primeiro tópico que Deus é criador, sustentador e provedor.
Nós vamos ver no segundo tópico que Jesus Cristo é libertador, mediador e salvador. E vamos ver no terceiro tópico que o Espírito Santo é consolador, convencedor e intercessor. Só da gente ouvir estas palavras, a gente já encaixa cada uma destas características com uma das pessoas da Trindade. Então, o que nós temos aqui em relação a esse Deus Criador é que o Deus Pai planejou. Ele é que trouxe tudo à existência através de um projeto muito bem arquitetado. O Deus Filho executou o plano de Deus criando. E o Deus Espírito Santo deu vida, vivificou, ordenou e pôs em ação. Tudo isso com muitos versículos bíblicos para dar sustentação. Em continuação, é isso nós podemos dizer: o Pai domina, o Filho realiza, o Espírito Santo vivifica, preserva e sustenta. Na redenção da humanidade, o Pai planejou a salvação, o Filho consumou a salvação e o Espírito Santo realiza e aplica a salvação. Amém? Então, passemos a 1.2. Esse Deus Criador, ele é também um Deus sustentador. Paul Washer escreveu: Deus é o sustentador de tudo que existe. As Escrituras Sagradas nos ensinam que Deus não é apenas Criador dos céus e da terra, mas Ele também é o seu sustentador. Nada do que existe existiria fora dele. Se Ele abandonasse sua criação apenas um momento, tudo pereceria. O movimento da terra devemos a Ele, as estações do ano, o equilíbrio da natureza e do universo como um todo está na palma das suas mãos. Ele é o controlador supremo. O ser humano, mesmo mais intelectual, não consegue explicar tamanho milagre. Foi Deus que determinou todas as leis que regem o universo. Por isso, nada sai do seu controle. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, verso 3. Deus é o sustentador e o controlador supremo de tudo que existe, mantendo tudo em pleno funcionamento. Imagine vocês se Deus se ausentasse por apenas uma fração de tempo, se deixasse de levar adiante o seu plano de manutenção da humanidade, a vida na Terra pereceria. Imagine vocês se Ele resolvesse fechar o nosso suprimento de oxigênio ou retirar por completa a camada de ozônio. Imagine vocês se Ele retirasse as trancas dos mares, ou ainda o equilíbrio da cadeia alimentar, entre outros. O que vocês acham que nos sucederia? Mas Ele mantém o seu compromisso e trata responsavelmente tudo que Ele criou. Sem Ele não somos nada, nem existiríamos. Contudo, estamos certos de que não falhará, não mudará. De eternidade a eternidade, Ele agirá como Deus que era, que é e que sempre será, sustentando tudo que Ele mesmo trouxe à existência. Olha que está em Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, cimenteira ou cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Jó no capítulo 26, dos versículos 7 até o 14, do 7 ao 14. Eu vou ler apenas o 7, mas é do 7 ao 14 e eu recomendo que vocês leiam todos esses versículos depois. Jó 26, 7. O norte estende sobre o vazio e ele suspende a terra sobre o nada. Vou ler de novo. O norte estende-se sobre o vazio e ele suspende a terra sobre o nada. Bem, nós podemos nos perguntar, né?
Como Jó podia fazer uma declaração dessas no seu tempo? O que mantém a Terra suspensa? O que a mantém em seu lugar no espaço? Nós temos um artigo de Lawrence Justice, onde ele trabalha essa questão dizendo que os antigos gregos, eles acreditavam que a Terra era mantida suspensa nos ombros de um homem muito forte chamado Atlas. É por isso que os nossos livros que têm imagens do globo, da Terra, é chamado Atlas, em homenagem ao deus Atlas, que é um homem tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que sustenta a Terra nas suas costas, segundo a mitologia grega. Mas eles pensavam que Atlas ficava em pé na água, mas ninguém jamais disse o que havia debaixo da água para poder sustentar Atlas, que então sustentaria a Terra. A mitologia hindu diz que a Terra apoia-se nas costas de um elefante muito grande, mas esse elefante ele está em pé em cima de uma tartaruga. A ciência moderna descobriu que nenhum homem, nenhum animal está segurando a Terra, mas que é realmente a Terra que está suspensa no espaço. Essa declaração de que Deus suspende a Terra em cima do nada, ela soa espantosamente como a ciência do século 21 depois de Cristo. Deus suspende a Terra em cima do nada, ou literalmente em cima do vazio, sem nada visível apoiando-a. Pelo poder do Deus onipotente, a Terra está firmemente fixa no seu lugar. Nós podemos pular em cima dela, firmar os passos em cima da Terra e confiar o peso de nossos corpos a algo que está suspenso em cima do nada. O homem, por sua própria capacidade, não consegue manter suspenso nenhuma pena em cima do nada. Mas Deus mantém suspenso o mundo inteiro em cima do nada. E Deus suspendeu não só a Terra, mas também os outros planetas, o Sol, a Lua, em cima do nada. Deus suspendeu a Terra no espaço e a preserva em sua órbita. A Terra está suspensa pelo grande poder e providência de Deus. O homem nunca foi capaz de fazer nada disso, mas Deus faz todos os dias, por todas as infindáveis eras. Esse é o nosso Deus. Se você continuar lendo, você vai chegar lá no verso 14, e esse verso 14, ele traz um dos versículos mais impressionantes da Bíblia em sua descrição do poder de Deus. Olha o que ele diz: eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó afirma que caso conhecêssemos de verdade o poder de Deus, nós saberíamos que aquilo que podemos observar na criação representa apenas a orla dos seus caminhos e que isso seria muito pouco. Pense no que aconteceríamos conosco se na sua ira Deus arremessasse contra nós raios dos seus trovões. Será que nós subsistiríamos? Nós não entendemos. Não temos capacidade de entender a grandeza desse Deus criador e sustentador. Nós somos pobres demais no entendimento e é muito pouco o que temos ouvido dele. É muito pouco. O Deus criador
também sustentador, continua sustentando nossas frágeis vidas, da mesma forma que sustenta a terra, que sustenta o espaço sideral e tudo que existe. Eu elenquei vários versículos, vou ler 2 para deixar para a sua meditação nesse dia. O Salmo 3:5, o salmista diz: eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Também Isaías 41:10 diz: não tenha medo, não temas, eu sou contigo. Não fique assustado, assombrado, desesperado, aflito. Eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão. Em outras traduções diz: eu te sustento com a destra da minha justiça. Louvado seja Deus por esse Deus criador e sustentador. No item 1.3, a lição nos diz que Deus é provedor. Jeová Jireh, em hebraico, quer dizer o Senhor que provê. Deus provê todas as coisas, mas muitas delas não se limitam aos filhos de Deus. Todos os seres viventes poderão usufruir da sua provisão. Algumas são declaradas a nós. Veja que está em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória, hoje e para todo sempre. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando Deus nos criou, Ele era sabedor de todas as nossas necessidades e por isso Ele é o provedor de todas elas. Então vejamos. Aquele que cria e sustenta também provê o necessário para a subsistência de toda a sua criação. Como nós vimos na lição 3 desse mesmo trimestre, ali nós vemos que Yahvé Jireh, ou Yahvé proverá, Yahvé cuidará. Por quê? Porque Ele é Senhor e provedor. Essa expressão é largamente utilizada em nossos dias e este é um nome de Deus que enfatiza as suas provisões. A providência divina, ainda que misteriosa, como foi no caso de José do Egito, ela nunca falha. Nós temos aí um erudito chamado Strong, que escreveu uma teologia sistemática muito utilizada inclusive no nosso meio pentecostal, onde ele escreveu que providência é a atuação contínua de Deus pela qual Ele faz todos os eventos do universo físico e moral cumprirem o desígnio para o qual Ele criou. Pensando em providência, irmãos, nós vamos apenas citar a maior de todas as providências de Deus para a humanidade, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como diz a revista, como a providência é a atuação contínua de Deus, pelo qual Ele faz todos os eventos do universo físico e moral cumprirem os desígnios para o qual Ele os criou. Eu repito essa frase porque ela é muito importante, uma vez que providência é a atuação contínua de Deus, pelo qual Ele faz com que todos os eventos do universo físico e moral, cumpram
o desígnio para o qual ele o criou. Bem, foi desígnio de Deus que, vindo à plenitude dos tempos, Jesus Cristo nascesse de mulher, nascesse no tempo da lei, conforme Gálatas 4:4. Deus providenciou assim o nosso resgate. Com isso, Ele nos resgatou da condenação da morte, abrindo acesso ao Pai. Então, quando estudamos esta questão da providência divina, nós vamos ver que a criação, a sustentação, a providência de todas as coisas, elas podem até permanecer como um mistério, que a mente humana não é capaz de entender plenamente e também a ciência não explica. Mas pela revelação de Deus, nós vamos alcançando o entendimento mínimo de todas as coisas e aceitando pela fé o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará no eterno agora. Irmãos, é maravilhoso estudarmos este assunto, termos esta possibilidade de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para aprender um pouco mais com ela. Mas quando eu penso, nesse trimestre que já está acabando, eu vejo que nós tivemos uma oportunidade ímpar, muito especial, de estudar um pouco mais de Deus em relação a nós e menos nós em relação a Deus. Isso foi uma novidade, foi algo realmente muito importante, haja vista que em todos os lugares no mundo hoje, nós temos aí pregações muito voltadas para o ser humano, para o homem. E isso tem se tornado um lugar comum nos púlpitos, nas escolas, com as pessoas apregoando o amor, a graça e a misericórdia, enquanto os outros atributos divinos vão sendo deixados de lado, para não ofender a sensibilidade dos ouvintes que podem se sentir desconfortáveis caso eles sejam confrontados com a verdade contida na palavra de Deus. Mas nós não podemos deixar de meditar nesta palavra e por tudo devemos ser agradecidos pela revelação de tamanho mistério e porque Deus se tornou acessível novamente a todos nós por sua graça. Pensemos que nós temos um Pai que nos criou, o Pai nosso que está no céu. Nós temos um Filho que nos remiu, nos salvando da morte e da condenação eterna. E nós temos um Espírito Santo que nos santifica, que mora em nós e que estará conosco até o fim. Nós temos tudo o que precisamos. Deus seja louvado, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Obrigado pela companhia de vocês, que vocês tenham um ótimo dia, um domingo maravilhoso, que nesse dia do Senhor, a palavra do Senhor possa realmente entrar na sua vida, entrar no seu coração e te fazer admirar esse Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador e Provedor, que tem cuidado de nós. Amém? Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É um prazer estar com você nesse momento e juntos podemos meditar no tópico 2 da nossa lição de número 13. É a nossa última lição do segundo trimestre do ano de 2021. Eu acho importante dizer a você que esta revista que falou-nos a respeito dos atributos de Deus veio muito a calhar e foi de extrema relevância para todos nós neste momento. A humanidade está vivendo um tempo de grande desafio e até mesmo muitos cristãos estão vivendo um momento de incertezas. Mas esta revista nos ensinou que existe um Deus
que é eterno, que é todo-poderoso, um Deus que é ilimitado, um Deus que é infalível, um Deus que é onisciente, é um Deus que é onipresente, um Deus que é soberano. Existe um Deus que é amor e que cuida de nós, um Deus que é fiel e um Deus que está no controle de toda a história e de todo o curso da humanidade. Vale a pena confiarmos neste Deus. Eu quero aproveitar o momento também agradecer a esse Deus por esta grande oportunidade, também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Moisés Pereira Pinto, por este momento tão prazeroso de compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. Veja, o tópico 2 da nossa lição vai falar a respeito do Deus Filho, o Deus Filho. E a introdução do tópico 2 diz assim: as três pessoas da Trindade são distintas em suas manifestações, mas pertencem à mesma essência indivisível e eterna. Como registra Thyssen no seu livro Palestras em Teologia Sistemática, que foi editado pela editora Batista Regular, ele fala ali um pouquinho do credo Atanásio. E o credo Atanásio expressa a crença trinitariana da seguinte maneira: adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. O credo Atanásio ele está em profunda concordância com o texto bíblico, porque em João capítulo 1 e versículo 1, o texto nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o versículo 3 diz: ele fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. É importante nós também frisarmos o versículo 14 do mesmo capítulo 1, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O nosso comentarista, ainda na introdução do tópico 2, ele diz que Jesus veio cumprir a sua missão e foi fiel e obediente ao Pai em tudo, mesmo sendo em forma de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11, nos diz que por esta obediência, Deus, o Pai, exaltou o Filho soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e até embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois bem, o subtópico 1 do tópico 2 nos dá conta de dizer que este Jesus, que foi exaltado soberanamente, ele é o libertador. Ele é o libertador. É importante dizer a você que ele não é apenas o libertador, ele é o único libertador. E falar de Jesus como o único libertador é falar de um assunto da mais alta importância para você, para a sua família, para a sociedade que nós vivemos. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu fiz questão de frisar também o versículo 34, porque Jesus neste contexto está falando com os fariseus. Ele diz no versículo 34 que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Há muitas pessoas prisioneiras do pecado. E nós podemos dizer que há muitas pessoas vivendo subjugadas pelos mais diversos vícios e estão açoitadas pelo chicote da culpa. Nós podemos também dizer que existem variados tipos de escravidão. Um tipo de escravidão que nós poderíamos dizer aqui neste momento é a escravidão do dinheiro. A Bíblia nos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Existem pessoas que estão escravizadas pelo vil metal. Pessoas que matam por causa de dinheiro, pessoas que morrem por causa de dinheiro, pessoas que se casam por causa de dinheiro, pessoas que se divorciam por causa do dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. O pecado é o dinheiro ter você. Não é pecado ter dinheiro no bolso, o pecado é ter o dinheiro no coração. Nós podemos também falar a respeito de pessoas que estão escravizadas pelo vício da pornografia. Uma pesquisa recente constatou que cerca de 40% dos homens estão escravizados pela pornografia. Podemos falar de pessoas que estão escravizadas pelo cigarro, pela nicotina, mesmo sabendo que estão correndo o risco de contrair um câncer, mas não conseguem se libertar. Pessoas que estão escravizadas pelo vício da bebida alcoólica. O alcoolismo tem escravizado muitas pessoas e pessoas têm gastado todo o recurso familiar e estão na sarjeta por causa do vício da bebida alcoólica. Nós podemos também falar sobre pessoas que estão escravizadas pelas drogas. Pessoas que neste momento já gastaram todo o recurso que tinham com a maconha, com a cocaína, com o crack. Pessoas que estão escravizadas pelas drogas. As drogas têm feito grandes e uma multidão de vítimas ao longo da história da humanidade. Nós podíamos falar também sobre pessoas que estão escravizadas pela idolatria, estão escravizadas pela feitiçaria, que precisam apresentar despachos, que precisam apresentar oferendas para ídolos e para imagens que nada podem fazer. Ouça o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, a última parte do versículo. O texto diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O capítulo 8 de João, que eu já mencionei, versículo 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o único libertador. Você não pode libertar-se a si mesmo. Não há outro libertador a não ser Jesus. Você não consegue quebrar as algemas do pecado por sua própria força. Você não consegue romper com as armadilhas e com as ataduras do pecado com suas próprias estratégias. Você não pode mudar o seu coração. Você não pode vencer o pecado com as suas próprias artimanhas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aquilo que você não pode fazer, Jesus, o libertador, pode. Jesus pode libertar o homem da escravidão do dinheiro. Jesus pode libertar o homem da escravidão da imoralidade. Jesus pode libertar o homem da escravidão da idolatria, da feitiçaria. Jesus pode libertar o homem das drogas, da incredulidade, do poder do pecado, do poder do inferno, do poder dos demônios. Eu quero lembrar a você que a Bíblia nos fala que Jesus chegou certa feita em uma região chamada região de Gadara, e ali tinha um homem endemoniado, e a Bíblia nos fala que esse homem tinha uma legião de demônios que o escravizava. E uma legião é uma corporação de 6.000 soldados. Pense, 6.000 soldados escravizando um homem. Ele era um derrotado, alguém que causava medo na sociedade, um homem que quebrava cadeias, um homem que vivia gritando, que vivia nos sepulcros, um homem que não tinha qualidade de vida. Mas Jesus chegou ali e libertou aquele homem. E Jesus, libertador, quando ele chega em uma casa, quando ele chega em uma família, a libertação acontece. Eu quero dizer a você que esse Jesus libertador, ele continua sendo o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus é o único libertador. Eu queria agora ir com você para o tópico 2.2, onde nos fala que Jesus, ele é o mediador. Você perceber aí na sua revista, o tópico 2.2 traz na sua introdução a referência de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Eu queria deixar esta referência para o
o próximo tópico que nós vamos tratar, e eu quero neste momento elencar o tópico, o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, o qual nos introduz neste assunto de Jesus, o mediador. Porque em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Paulo vai dizer o seguinte: ninguém pode pôr um outro fundamento além deste que já está posto, o qual é Jesus. João 14, versículo 6, um texto por demais conhecido, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 2 e versículo 5, ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu em preço de redenção para cada um de nós. É importante nós pensarmos que existem algumas religiões que se dizem até cristãs, mas fazem orações a outras pessoas e não necessariamente a Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Nós poderíamos pensar no islamismo, por exemplo. O islamismo não tem Jesus como o único mediador ou como um mediador entre Deus e os homens. O islamismo, que possui 1 bilhão de adeptos, crê que Maomé, ele é o grande profeta. E para eles, para o islamismo, Maomé tem primazia sobre Jesus. Existem outros segmentos que pensam que Jesus é apenas um espírito iluminado, apenas um mestre moral, mas não é o único mediador entre Deus e os homens. É importante nós também reconhecermos que existem outros segmentos que, embora reconheçam que Jesus é mediador, eles fazem orações a outros mediadores, como santos que morreram e até mesmo alguns apóstolos, pessoas que tiveram um nome na Bíblia Sagrada. Mas a grande pergunta é essa: o que a Bíblia ensina a este respeito? O que a Bíblia fala a respeito deste assunto? A Bíblia é muito clara a respeito deste assunto. Jesus não é uma das pessoas neste panteão de ídolos criados pela mente humana. Jesus, ele é o único mediador. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2 e 5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Nós percebemos que, por ter se afastado de Deus, o coração do homem se tornou um verdadeiro laboratório de ídolos. Mas nós precisamos entender que o único que morreu na sexta-feira ficou no sepulcro durante 3 dias e ressuscitou no domingo bem de manhã cedo, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, foi Jesus Cristo. E somente ele, por ter morrido, por ter pago o preço que nós devíamos e por ter ressuscitado, pode ser o mediador entre Deus e os homens. Eu queria dizer para você que você tem livre acesso por meio de Jesus. Você pode falar com o Criador do universo a qualquer momento, por meio de Jesus. Você não precisa de agenda, não precisa de sumo pontífice, não precisa de um intermediário humano, você não terá ligação ocupada, você não terá congestionamento na agenda de Deus. Não há burocracia, você pode falar com Deus onde quer que você estiver. Eu acho bastante, inclusive triste, que muitas pessoas cristãs, apesar de não estarem em uma idolatria, são pessoas que não creem que se ela fizer uma oração, Deus escuta, mas crê que precisa ir até um profeta, precisa ir até uma profetisa, até um pastor,
Não estou dizendo que a oração dessas pessoas não sejam eficazes, mas eu e você precisamos cultivar a intimidade devida com Deus para que possamos fazer oração e para que possamos nos apegar na segurança de que Deus nos ouve. Uma das doutrinas mais lindas que a Reforma Protestante redescobriu foi a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, nós podemos nos dirigir a Deus a partir da pessoa de Jesus em qualquer lugar que nós tivermos. Então creia nisso que eu estou te dizendo. Você pode falar com Deus aí no seu quarto, você pode falar com Deus no seu carro, você pode falar com Deus no hospital, você pode falar com Deus em uma praça pública. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é grande ou se você é pequeno, se você é homem, se você é mulher, se você é criança ou se você é um ancião. Você pode falar com Deus a partir da pessoa de Jesus. Foi Ele quem disse: quem vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. E ele também disse: eu e o Pai somos um. É importante que ele disse: ninguém pode conhecer a Deus a não ser através do Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O 2.3 vai nos falar a respeito da prerrogativa de Jesus dentro da Santíssima Trindade de ser o nosso Salvador. Agora sim, eu gostaria de mencionar Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, onde Pedro, pregando um sermão, ele diz: e em nenhum outro nome há salvação, porque também não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Ele é o único Salvador. Ele é o único que veio ao mundo assumir o nosso lugar, assumir nossa dívida, assumir o nosso pecado. João 3, e versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante dizer que Jesus voluntariamente veio e se entregou por nós. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas ele deu a sua vida por nós para nos remir da escravidão do pecado e da escravidão do diabo. Só Jesus, sendo Deus perfeito, sendo homem perfeito, poderia ter efetuado tão grande salvação. E esta foi a missão do Filho, que voluntariamente se dispôs, dentro de um conselho da Santíssima Trindade, a vir e pagar o preço pelo nosso pecado. Eu costumo dizer, e isto corrobora com o texto sagrado, que o homem, por ter pecado, merecia a morte, merecia a condenação eterna. Mas se Deus derramasse toda a morte que nós merecíamos sobre a humanidade, nós não estaríamos aqui. Então Deus, por causa do seu infinito amor, Ele mesmo desce. Ele se faz carne, Ele se faz homem. E Ele derrama a morte que nós merecíamos, a condenação que nós merecíamos sobre Ele mesmo, na pessoa de Jesus, lá na cruz do Calvário, fazendo com que Jesus se tornasse o nosso único meio de salvação. Lucas capítulo 19, versículo 10 e Mateus 18, versículo 11, Jesus mesmo falou: porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e recebemos vida. Ele é o único Salvador. Nenhum homem pode salvar pelas suas próprias obras. Nenhum homem pode se salvar pelas suas próprias obras. Filantropia não salva o homem. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da fé nós somos salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quero terminar dizendo a você
que o Deus Filho, dentro da Santíssima Trindade, assumiu o compromisso de ser o nosso libertador, o nosso mediador e o nosso salvador. Ele é o único nessas três atribuições. Somente ele pode ser o nosso mediador, ser o nosso libertador e ser o nosso salvador. Quero terminar citando o texto de Apocalipse, capítulo 5, onde a Bíblia Sagrada nos fala que foi visto por João um livro nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e João diz que ninguém, nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra, foi digno de abrir o livro e de desatar os teus 7 selos. E João ficou muito triste, mas um ancião disse a João: João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os teus 7 selos. Veja, ninguém foi digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra. Ninguém foi achado digno, mas Jesus, ele é digno. E quando o livro é aberto, há um cântico no céu que diz: digno és de abrir o livro, de desatá-lo, de ler, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus todo homem, de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Jesus, ele é o único. Eu quero terminar convidando você para ir conosco para o terceiro trimestre do ano de 2021, onde nós vamos estar estudando a revista que tem como título Triunfando sobre as Batalhas e as Adversidades da Vida. Revista esta que será comentada pelo bispo Samuel Ferreira. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Feliz por ter mais uma oportunidade de estar junto com os irmãos para poder estudarmos a escola bíblica dominical nesse domingo de paz, nesse domingo abençoado, preparado pelo Senhor para nós nos aperfeiçoarmos através da palavra de Deus. Hoje, como já foi mencionado aqui, a nossa lição 13, um tópico 1 e o tópico 2 muito abençoados, onde Deus já falou conosco através dos ensinamentos que foram aqui ministrados a cada um de nós. E eu vou falar da terceira parte, o terceiro tópico da lição, que é o Deus Espírito Santo. Primeiro, Deus Pai, segundo, Deus Filho, e o terceiro, o Deus Espírito Santo. E foco na lição, o autor destaca aqui na revista: o Espírito Santo tem muitas funções. Ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo que Jesus nos falou. É por isso que é fundamental nós estudarmos as Sagradas Escrituras, nós examinarmos, nós prosseguirmos em conhecer o Senhor, porque Ele nos fará lembrar aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou, aquilo que ouviu Deus falar com você através das Escrituras. Tendo você aprendido, lido e sido ensinado no momento certo, o Espírito Santo vai falar com você. É por isso que todo crente, ele precisa de ter como uma maneira de viver, um modo de viver, o hábito prazeroso de ler as Escrituras, examinar as Sagradas Escrituras. É cuidando de ler as Sagradas Escrituras que Jesus diz que nós teremos a vida eterna. Examinar as Escrituras e cuidar e ter nela a vida eterna. Então, porque elas testificam de mim, diz o Senhor Jesus. Então, para nós não errarmos o caminho,
o nosso ponto de referência para todas as coisas, o nosso alvo, a nossa instrução, ela deve ser baseada na palavra de Deus. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito está nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível e ela é imutável. E interessante, precisamos de esclarecer que a palavra de Deus, ela não requer uma revelação especial. Às vezes ouvimos pessoas dizer que receberam uma revelação especial das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela já é uma palavra revelada. O que está escrito aqui, porque foi revelado, ela é universal, ela pode ser lida, examinada e entendida por todas as pessoas. A Bíblia, ela tem 40 escritores, mas apenas um autor, que é o próprio Deus. É o único livro em todo lugar do planeta ou fora do planeta Terra que, quando alguém examina a Sagrada Escritura, o autor, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, está presente para nos ensinar, nos instruir. Louvado seja Deus por isso. O Deus Espírito Santo. Nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo é expressamente chamado Deus. Ele é o próprio Deus. Ele possui os atributos de Deus e realiza atos e obras de caráter divino. Hebreus 9,14 fala exatamente a respeito disso. Eu quero pegar e fazer a leitura dessa referência. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. É interessante que aqui ele fala do sacrifício, e esse mesmo Espírito Santo que habita em nós é aquele que não somente ele nos instrui, mas ele é capaz de penetrar na divisão da alma e do espírito, ele é capaz de penetrar na mente do homem, instruir, ajudá-lo a controlar as suas emoções, as suas ações e mudar o seu modo de viver. É somente pelo Espírito Santo de Deus que o homem pode ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo significa não somente a mudança de comportamento, mas de visão sobre as coisas, visão sobre o céu, visão sobre o futuro, mas também não controlamos apenas as nossas ações, mas até mesmo temos domínio daquilo que pensamos. Se por um acaso você tem dificuldades e a sua mente é acelerada, você tem alguma dificuldade e às vezes é tomado por maus pensamentos e maus sentimentos, ocupe o seu tempo com a leitura da palavra de Deus, com oração, falando com Deus, e certamente a sua mente será transformada e você terá a mente de Cristo. Interessante que o autor, falando aqui a respeito do sacrifício perfeito, quando antigamente os sacrifícios eram feitos para a purificação dos pecados, a gordura e o sangue, era derramado sangue, gordura queimada, e todo sacrifício feito havia perdão dos pecados, mas a consciência do homem permanecia sendo assolada, às vezes por remorso, às vezes por a falta de sentimento do próprio perdão. A pessoa
tinha acusação na sua própria consciência. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão poderoso, o próprio Deus, que ele é capaz de perdoar os pecados, de purificar o homem de todo pecado, mas também de limpar a consciência. A pior coisa que existe é quando uma pessoa comete um ato, ele tenta reparar o seu erro, não consegue reparar o seu erro e fica sendo assolado uma vida inteira pela consciência pesada, como se diz aí, daquilo que fez. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão poderoso que ele é capaz de limpar a consciência do homem, perdoar os pecados e limpar a consciência do homem. Ele tem existência própria sem dissociar-se da divindade. O Espírito Santo tem muitas funções. Ele nos ensina sobre todas as coisas. Ele nos faz lembrar sobre todas as coisas. Tudo que Jesus falou é identificado como Senhor. O Espírito Santo é identificado como Senhor. Mas todos nós, segundo Coríntios 3,18, todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito. Então, se o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, uma igreja que abole o Espírito Santo, em Tessalonicenses está escrito: não extingais o Espírito. Uma igreja que abole, que não reconhece a ação, o poder, a divindade e a ação do Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja morta. Ele é quem dá vida para a igreja. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela é apenas uma organização, ela é apenas uma instituição, mas uma igreja que clama, uma igreja que busca, uma igreja que tem a ação do Espírito Santo, ela não é apenas uma instituição, uma organização, ela é um organismo vivo. É o Espírito Santo de Deus que mantém a sua igreja, que dá vida à sua igreja, que instrui o povo, que nos faz lembrar de tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus Cristo através da sua palavra. Glória a Deus por isso. É interessante que aqui no 2 Coríntios 3,18 fala que, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A imagem refletida, ela não tem vida. Ela não tem vida. Então, nós só teremos vida, e a vida eterna, se nós estivermos refletindo a glória do Senhor, a glória de Deus. Interessante que quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e fala a respeito do espelho, há 4 características que eu considero importante para que alguém possa refletir a glória. Por que a Bíblia fala a respeito do espelho? Primeiro, o espelho precisa de ser limpo, e nós já estamos limpos pela palavra. O espelho, para refletir uma imagem perfeita de alguém, ou para refletir a imagem perfeita, ele tem que ser plano, ele tem que ser reto. O crente deve andar em retidão, ter uma só palavra, ser firme e constante, ele ser um crente que anda na retidão da palavra. Outra coisa, o espelho, ele tem que estar iluminado. Alguém com um espelho em mãos no escuro não reflete nada. O espelho no escuro não tem valor. Nós já estamos iluminados pelo Espírito que nos foi dado. Nós somos iluminados pela palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós somos
o sal da terra e a luz do mundo. E essa luz que brilha em nós é a glória de Deus refletindo através da nossa vida, pelas nossas ações, pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de comportar e de testificar aquilo que Deus tem feito por nós e que Ele é capaz de fazer pelo homem. Então, o espelho ele precisa de ser limpo, ele precisa de ser reto, ele precisa estar iluminado e ele não pode ser quebrado. Um espelho quebrado, um espelho partido, ele distorce a imagem, se ficar faltando um pedacinho. Então, o espelho precisa de essas 3 características para que ele reflita a glória de Deus. Então, limpo, iluminado, reto e íntegro. O espelho tem que estar íntegro, o espelho tem que estar inteiro. Não pode haver divisão. Então, nunca promova divisão dentro da casa do Senhor, porque um espelho quebrado, um espelho partido, um espelho dividido, ele não reflete a imagem perfeita. Eu e você fomos chamados por Deus para refletirmos a glória de Deus. E isso só é possível pelo Espírito do Senhor que foi colocado em nós. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma e reconhecemos um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que me convence. Quando eu cometo algum erro, quando eu cometo alguma falha, Ele me convence. Glória a Deus que nós temos os nossos ouvidos sensíveis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Seja limpo pela palavra, seja iluminado pela palavra, seja reto, aplainado os teus caminhos pela palavra e seja coeso, seja une, assim como Jesus falou, para que todos sejam um, como tu e eu e o Pai somos um só. Essa unidade que Jesus Cristo quer para a sua igreja. Então, Deus não aceita divisão, Deus não aceita quebra de aliança. Então, seja íntegro, seja limpo, seja iluminado e viva a unidade, sem divisão, para refletir a glória de Deus. O Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega Parakletos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar. Presença consoladora. Ele habitará nos seguidores de Jesus para sempre. Na ausência física de Jesus, ele atua como um emissário, intercedendo, confortando e consolando os seus. Glória a Deus. Você não pode ser consolado perfeitamente por alguém que está distante de você e que não se comunica com você. Imagine alguém precisando de consolo, não tem o contato e não tem a presença daquele que poderia consolá-lo. É por isso que ele habita em nós, ele está dentro de nós para agir de forma perfeita, plena, sem a interferência de terceiro. Um consolador externo, alguém que externamente se apresenta para nos consolar, ele pode ser impedido de estar próximo de nós, de falar conosco, de estar em nós. Como disse o salmista, né? O meu Deus, ele está onde? Ele está dentro de mim. Ninguém pode impedir o Espírito Santo de Deus de consolar você. E aqui na revista do professor ele diz: muitos pensam que ele pode habitar em qualquer lugar ou em qualquer pessoa, mas só nos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que procuram viver uma vida irrepreensível diante de Deus. Eu achei interessante o comentário do pastor Valdir,
Porque se ele colocasse assim, só habita naqueles que conseguem viver uma vida irrepreensível diante de Deus, aí seria muito difícil. Mas ele coloca que procuram viver. Eu e você precisamos de ser esforçados, nos esforçarmos para viver uma vida digna, uma vida plena diante de Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, Salmo 89, 19, diz assim o salmista: então em visão falaste ao teu santo e disseste, socorri um que é esforçado. Então vamos nos esforçar para viver segundo os padrões, os preceitos da palavra de Deus, né? Sejamos unânimes no mesmo propósito, sem divisão, sem murmuração, sem calúnia, sem contenda, sem amargura, procurando viver de acordo com a instrução da palavra de Deus. Examinemos as Escrituras e busquemos ter nela a vida eterna. Glória a Deus por isso. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, proveniente de Deus. Conforme algumas vezes eu já tenho falado, algumas pessoas equivocadamente, por erro de interpretação, e alguns até pregadores, ou que se dizem mestres na internet, ensinam o povo equivocadamente, dizendo que você é a igreja de Cristo. Você não é a igreja de Cristo. Você é o santuário. Você é templo do Espírito Santo. Mas a igreja é a congregação de todos os povos, de todas as nações, em todos os tempos, composta por salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que foram comprados com o sangue precioso de Jesus Cristo. Uma pessoa isoladamente, ele pode ser igreja de Cristo se não tiver ninguém para congregar com ele e ele ser a igreja, mas no sentido da palavra, conforme a palavra de Deus nos ensina, a igreja de Cristo ela é composta por vários membros, por várias pessoas, cada um desempenhando uma função. Então você isoladamente, você não é a igreja de Cristo, você é santuário do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo de Deus. 3.2, o convencedor. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, para que se eu for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. O Espírito Santo é o convencedor, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas haverá um momento em que o juízo de Deus ele vai acontecer sobre todos nós, sobre todas as nações. Todo joelho se dobrará, todos terão que prestar conta a Deus daquilo que fizeram através do seu corpo, quer seja bom, quer seja mal. É bíblico. Não adianta a pessoa ficar pregando e dizendo somente que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor verdadeiramente. Deus ama o mundo, Deus continua amando o homem, mas a verdade é que nós precisamos de entender que Jesus Cristo, hoje como advogado, ele nos defende do acusador, mas haverá um tempo em que ele estará sentado como juiz e julgará
todas as nações. Lucas 12, 2 está escrito: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Tudo que em trevas disseste, a luz do telhado será apregoado. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Não adianta fazer nada às ocultas, escondidos, planejar, pecar, murmurar, reclamar, dividir, porque o Espírito Santo de Deus, que ele sonda o pensamento, a intenção do coração do homem, ele vê todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Antes que saia a palavra da nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que nós vamos falar. Então precisamos de vigiar e ter muito cuidado sobre aquilo que domina sobre a nossa mente, para que sejamos irrepreensíveis diante de Deus. Glória ao Pai, glória a Deus. Aqui na revista do professor ele diz: a multiforme operação do Espírito Santo mantém a Igreja de Cristo viva, dinâmica e atuante. Um corpo sem fôlego, ele está morto, ele não tem ação. Uma igreja sem o Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja sem vida, é uma igreja morta. Ela pode ser uma organização, ela pode ser uma instituição, ela pode atingir muitos objetivos, mas ela não será um organismo vivo. A igreja que como organismo vivo, ela precisa ter a ação do Espírito Santo, porque uma igreja sem a ação do Espírito Santo não há convencimento do pecado, não há arrependimento, não há confissão e assim não há salvação. Muitas pessoas se acomodam vivendo dentro de igreja como organização, têm as suas mentes cauterizadas, tornam-se insensíveis, fazem da prática de delitos, e esses delitos que eu falo é murmuração, rebelião, dissensão, mexerico, fofocas, tantas coisas que as pessoas fazem e elas se acomodam naquilo porque têm a sua mente cauterizada, porque tornam-se insensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E às vezes, se não examinar as Escrituras, Deus não falará com você. Não adianta querer ficar vivendo uma vida ouvindo profeta, ouvindo revelação, ouvindo libertação. Quem limpa o homem é a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está lá em João 15. Glória a Deus que ele verdadeiramente nos limpa. O intercessor. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina, falei agora, aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, do 26 ao 27. Eu vou ler aqui até o 28. Olha bem. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, as nossas fraquezas nos esmagam. A gente luta contra as nossas fraquezas. Quando você pensa em fazer o bem, o mal já está à porta. Quem pode te fazer vencer essas fraquezas? Aquilo que chega na frente é o Espírito Santo de Deus. Às vezes as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, os nossos medos,
esmagam, mas o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele nos ajuda em nossas fraquezas. E aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Agora veja bem, o 28 diz: e sabemos, só sabe quem examina, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eterno, vitorioso e perfeito. Esse é o nosso Deus. E aqui na revista do professor ele diz o seguinte: após esse estudo verificamos que é a fé que nos faz crer em um Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Deus não está em lugar e não opera em lugar onde não tem a unidade. Nós precisamos de viver em unidade. Não podemos confundir as pessoas nem dividir as substâncias, porque uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e a outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual à sua glória eternamente majestosa. Na conclusão, ele diz o seguinte: devemos ser gratos a Deus por ter nos revelado tamanho mistério, aceitando por meio da fé o Pai que nos criou, o Filho que nos remiu e o Espírito Santo que nos santificou. Glória a Deus nas alturas. Como é bom servir, conhecer a esse Deus maravilhoso. Deus seja louvado pela oportunidade de estarmos aqui neste domingo abençoado, preparado pelo Senhor. Lembrando os irmãos que na semana que vem iniciaremos uma nova revista, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Você não pode deixar de adquirir esta revista. O conteúdo dela está magnífico, tão bom quanto foi o conteúdo dessa revista que estamos encerrando hoje. Para você ter uma ideia, o custo mensal de uma revista da Escola Bíblica Dominical, que é um material de excelência, com conteúdo teológico irreparável, é menos que o preço de um vale transporte para o mês inteiro. São 13 lições para abençoar a sua vida, para instruir, para nós aprendermos e nos aprofundar no conhecimento de Deus. Daqui a pouco, às 18 horas, nós estaremos ali no Betel, num culto de louvor e adoração a Deus. Acompanhe conosco o nosso culto, AD Brasil JF. Compartilhe os nossos cultos. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, para todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você será notificado. Deus seja louvado pela sua vida. Um bom almoço a todos os irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E para o nosso encerramento, hoje, uma participação especial, nos abençoando nessa manhã de domingo, o nosso querido pastor Walter Rezende Carvalho, que é o nosso presidente da convenção, estará orando para o encerramento da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos gratos a Deus, apesar de já chegar no amém, mas eu tenho a satisfação de saber que a escola dominical não parou com a pandemia, muito pelo contrário. Ela parece que aumentou a sua assistência, que deu mais possibilidade às pessoas que não têm condição de se locomover. E eu glorifico a Deus porque eu sei ainda o primeiro textual que eu falei na escola dominical, que eu era jovem, Salmo 112, versículo 1. Então,
Nós vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Senhor nosso Deus e Pai, no santo nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, estamos aqui na Tua presença para louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome. Quanto nesse encerramento dessa escola bíblica dominical, todos aqueles que tiveram o prazer e a oportunidade de participar, de perto ou de longe, que eles possam ter tirado bom proveito, porque sempre a Tua palavra tem uma mensagem especial para cada um daqueles que participam. Nós te agradecemos, então, por mais essa escola dominical e também pelo o fim desse trimestre. Sim, Jesus. Porque no próximo domingo já vai iniciar um outro trimestre. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, em nome de Jesus. A paz do Senhor.